Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manda Aqui Solidário. Eu sou Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, e eu conduzo esse programa todas as terças-feiras, às 15 horas, e você é meu convidado a participar de todos os outros. É convidado também para acessar a playlist e assistir os anteriores, ó. É muito bom estar aqui mais uma vez, viu? É muito bom mesmo. Você que acompanha o nosso programa, você já sabe, né? Como é que funciona, o que a gente faz aqui, mas eu sei que tem outras pessoas também que estão assistindo pela primeira vez, então, em respeito a essas pessoas que estão assistindo pela primeira vez, eu peço desculpas aos que já assistem, eu vou ser um pouquinho repetitivo, mas a informação é importante. Manda Aqui Solidário, ele é um dos programas da grade de programação aqui do Manda Aqui Online, né? Que é o canal de comunicação da nossa igreja nos meios virtuais. Manda Aqui Online tem programas de segunda a sexta-feira, às sextas-feiras, às 15 horas. Cada dia um programa diferente, com uma temática diferente, com assuntos super interessantes que certamente vão acrescentar e vão edificar a sua vida. O Manda Aqui Solidário, ele tem 3 propósitos muito bem definidos, né? Que são os motivos da existência do programa. O programa existe para fomentar outras iniciativas. O que é fomentar outras iniciativas, pastor? Esse é o primeiro propósito, tá? É incentivar outras organizações, outros grupos de pessoas a fazerem também o trabalho social /solidário. Daqui a pouco eu vou explicar o que é o /solidário. Você que está assistindo, que faz parte de alguma igreja, que você faz parte de algum grupo de pessoas que gosta de ajudar outras pessoas, um dos propósitos do nosso programa é esse, é trazer subsídios, te trazer informações, ideias, para que você possa desenvolver o seu trabalho, iniciar um trabalho, melhorar o que você já faz, baseado em alguma coisa interessante que você vira aqui. Então, a ideia é replicar a ideia é compartilhar aquilo que nós fazemos e aquilo que dá certo, né? Então, você está convidado a entrar em contato conosco para tirar dúvidas, para conversar um pouco mais a respeito. No final, você vai ter o endereço do nosso Instagram. O segundo propósito do nosso programa é incentivar individualmente as pessoas a fazerem parte como voluntários. Ao longo do programa e dos programas, você vai ver que as pessoas que participam como voluntários são pessoas comuns. São pessoas que um dia tiveram o desejo de fazer alguma coisa a mais, um dia que tiveram o desejo de servir outras pessoas, um dia tiveram o desejo de desenvolver um chamado que tinha, um dom que tinha. Então, existem várias formas, ou melhor, existem várias áreas que você pode atuar, que você pode servir e desenvolver o seu chamado. Então, aqui nos programas você vê pessoas que falam a respeito daquilo que elas fazem, pessoas que falam de como elas eram e de como elas são, né? O quanto a motivação e a vontade de fazer, ela é potencializada quando tem um propósito muito bem definido. E esse propósito bem definido é levar o amor de Deus para as pessoas. E o terceiro propósito do nosso programa é de trazer também mais apoio, trazer mais recursos, porque graças a Deus o nosso ministério é um ministério abençoado. A nossa igreja, ela todos os meses, ela faz um aporte de dinheiro para que nós possamos fazer as coisas que nós fazemos. E nós temos também outras fontes de recursos, como nós temos o bazar, que nós fazemos aqui na igreja mensalmente. Enfim, sempre que nós temos recursos, nós conseguimos fazer mais, embora não dependamos dos recursos. Pastor, o que é isso que você está falando? O que eu estou dizendo é o seguinte: nós dependemos de Deus. E é Deus quem move as situações, é Deus quem toca no coração das pessoas para fazer. Muitas vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós naturalmente temos aquela, não vou dizer preocupação, mas aquele ponto de atenção. Será que vai ser suficiente? Será que nós vamos ter o recurso necessário? E quando nós fazemos com alegria, com disposição, com uma boa motivação, Deus sempre abençoa e o resultado sempre é bom. Então é por isso que eu digo que nós não dependemos dos recursos, nós dependemos do Deus que manda os recursos, mas você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que esse recurso chegue até nós e para que a gente faça mais do que nós já fazemos, tá certo? Esses são os 3 propósitos do nosso programa. Eu falo com mais propriedade do GEAS. O GEAS é o Grupo de Evangelismo e Ação Solidária. É um grupo que é um dos braços sociais /solidários da nossa igreja, que trabalha diretamente com a comunidade, que trabalha diretamente com as pessoas em situação de rua. O GEAS, é um grupo, né, formado por 24 pessoas que são membros efetivos, né,
E eu diria assim, numa brincadeira, numa comparação, esses são os CLTs, né? E nós temos também aqueles que são voluntários, né? Nós temos 9 voluntários, que são voluntários já cadastrados, né? Esses são os freelancers que nós temos aqui. E esse grupo de pessoas se divide em 2 outros grupos que trabalham, uns às sextas-feiras, outro aos sábados, para fazer as ações que nós fazemos. Ações internas e ações externas. Então, a ação interna que o GEAS faz é o atendimento às necessidades da comunidade através de cestas básicas. Nós temos aqui as famílias cadastradas que mensalmente vêm até a igreja para receber a sua cesta. Só que receber a cesta é a última coisa que ela recebe quando ela chega aqui. As famílias chegam aqui, o horário de começar é às 9 horas, mas 8 horas da manhã já tem gente, 7h30 já tem gente, porque elas vêm buscar alguma coisa que elas precisam muito. Ah, pastor, elas precisam do alimento? Sim, mas elas precisam de outra coisa também. Então, a nossa programação, ela vai das 9 da manhã até umas 10h30, 11 horas mais ou menos. E nesse período, você fala, pastor, mas demora assim tanto para entregar a cesta? Não, a cesta a entrega é rapidinho. A demora, né? Esse tempo que a gente gasta, esse tempo ele é gasto com coisas que são muito importantes. Esse tempo é gasto buscando a Deus. Esse tempo ele é gasto de forma que as pessoas que vêm até aqui, elas tenham uma oportunidade que talvez seja uma oportunidade única para elas. Talvez ela não tenha a iniciativa de frequentar uma igreja, talvez ela não tenha a iniciativa de parar para ouvir um texto bíblico, de meditar numa mensagem. Eu digo para vocês, seguramente que a maioria das pessoas que vêm até aqui, elas não têm essa oportunidade, porque a maioria delas não são crente, como a gente fala. A maioria delas não frequenta uma igreja. Tem pessoas de várias religiões. E essa questão da religião não é nem levada em conta quando nós fazemos o cadastro dessas pessoas. Então, o tempo todo que elas passam aqui, elas têm alguma interação com a palavra de Deus ou com os princípios da palavra de Deus. E isso tem trazido resultados, tem feito a diferença na vida dessas famílias. E é muito gratificante a gente poder fazer isso. E além disso, nós entregamos o alimento. Cestas básicas que são preparadas por um grupo de irmãs aqui na igreja, de irmãos na verdade, né? Feito com muito amor, com muita dedicação. A nossa igreja tem um grupo pequeno, né? O grupo pequeno da nossa igreja chama-se Gêmeos. Através dos grupos pequenos nós arrecadamos os alimentos. Através da igreja, dos membros da igreja, nós arrecadamos os alimentos que são distribuídos para essas famílias, né? No terceiro sábado do mês. Então esta é a ação interna que o GEAS faz. E as ações externas são o evangelismo de rua, que acontece na primeira sexta-feira do mês e no terceiro sábado, aonde esse grupo que eu falei que se divide, uma parte sai na sexta, outra parte sai no sábado, para levar às pessoas que estão na rua o básico, o necessário para ela sobreviver, para ela passar aquela noite. Então nós levamos o alimento, nós levamos o agasalho, o cobertor, e nós levamos o principal, que é a palavra de Deus, que é pregada para essas pessoas de algumas formas. É pregada de forma, vou dizer, tradicional, convencional, através da leitura bíblica, também. Mas ela é pregada, na maioria das vezes, e na maior parte dos casos, através de ações práticas, através do amor de Deus, que é demonstrado para elas através de uma atitude, através de como se entrega um cobertor, através de como se serve o prato de sopa. E isso é o mais importante. E isso faz diferença na vida deles. É perceptível para qualquer pessoa que veja, mas sempre, sempre tem alguém que fala, olha, isso é muito importante. Sabe que falando isso agora para você, eu me lembrei. O GEAS, ele vai fazer 10 anos no ano que vem. Desde que nós começamos. Em todas as ações de rua em que eu participei, eu não me lembro de nenhuma em que não tenha pelo menos uma pessoa que tenha dito isso que eu acabei de falar. Sempre tem um que diz, olha, o trabalho que vocês fazem é muito importante. O trabalho que vocês fazem, o trabalho que a igreja faz por nós aqui na rua é muito importante. Então isso, não que nós dependamos disso para fazer, mas isso alegra o nosso coração, por saber que nós estamos entregando aquilo que de fato a pessoa precisa, não é? E outra ação de rua que o GEAS faz, essa só no inverno, é a entrega de cobertores, somente cobertores, que é feita durante a semana, na maior parte das vezes nas sextas-feiras, onde 2 homens somente saem com o seu carro, com cobertores para entregar para as pessoas que estão em situação de rua. Nesse dia não leva alimento, nesse dia não leva roupa, somente o cobertor. São ações mais dinâmicas, por quê? Porque afinal de contas no dia seguinte esse irmão que está entregando o cobertor ele vai trabalhar.
Então, nós precisamos otimizar a questão do tempo e, ao mesmo tempo, não deixar de atender a necessidade da pessoa que está na rua, tá certo? Essa é a segunda ação externa que o GEAS faz. E a terceira ação que o GEAS faz, que eu vou dizer que ela é híbrida, porque ela é interna e é externa também, é o bazar. E daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais a respeito do bazar. Bom, eu falei para você sobre o GEAS. O GEAS é um dos braços sociais, solidários. Pastor, o que é isso? Calma, já vou te explicar. Social solidário que a nossa igreja faz. Esse é o primeiro. O segundo é o SAM. O SAM é o Serviço de Assistência Ministerial. O SAM, ele também trabalha voltado para a comunidade, principalmente para a comunidade, e também trabalha para a igreja, tá? O SAM, ele desenvolve uma série de cursos em várias áreas. Não vou aqui falar quais são, porque certamente eu vou me esquecer de algum. O SAM é composto também por voluntários, assim como o GEAS, que dispõem do seu tempo para ir até lá e exercitar o seu dom, né, compartilhando com outras pessoas. Um professor de música, um professor de língua portuguesa, enfim, existe lá uma série de cursos. O SAM, ele é dirigido lá pelo nosso amigo, querido irmão, camarada, presbítero Rediane, e a Vanessa, a sua esposa. E o terceiro braço social solidário é o Instituto José Sampaio da Silva. O Instituto José Sampaio da Silva tem 35 anos, é presidido lá pelo irmão Rui e pela irmã Rosália, faz um trabalho muito relevante aqui na nossa comunidade, reconhecido pelas instituições públicas com as quais eles se relacionam. Então, assim, magnífico o trabalho. Tudo isso eu te falei com essa riqueza de detalhes, para que você que está nos assistindo, se você tiver desejo de conhecer para replicar a ideia, vai ser bem-vindo. Se você tiver desejo de vir e participar de alguma coisa, mesmo que para conhecer apenas, você vai ser bem-vindo. E você que sentiu no teu coração, olha, eu quero ajudar, né? Eu quero contribuir, eu não posso fazer nada disso que o pastor falou, mas eu posso fazer uma contribuição em dinheiro, eu posso fazer uma doação. Você está livre para fazer isso. E vai ser muito bem-vindo, aliás, assim como todos os outros que eu mencionei. Tá certo? Pastor, por que social solidário? Eu vou te explicar por quê. Quando a gente fala de ação social, a gente está falando que a gente vai desenvolver alguma coisa para atender uma necessidade ou necessidades das pessoas que precisam daquilo que vai ser oferecido. E isso o governo faz. O governo faz através da prefeitura, através do governo do estado, enfim, o governo faz. Só que o governo, quando faz, o objetivo dele não é se colocar no lugar da pessoa que está recebendo aquilo que ele está oferecendo. O objetivo dele é fazer o que ele precisa ser feito, porque é papel dele como governo, tá? No nosso caso, nós fazemos o que o governo faz, entre aspas, no sentido de atender a necessidade, mas nós fazemos isso com solidariedade, nós fazemos isso com amor. Quando nós fazemos isso, o nosso interesse é que aquela pessoa, ela seja impactada por aquilo que ela está recebendo e ela olhe para os céus e diga, obrigado, Deus, porque quem faz é Deus. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas aqueles canais que Deus usa para que o que Ele quer fazer materialmente atinja aquela pessoa que está numa situação difícil naquele momento. Então, por isso que o nosso trabalho é chamado de solidário, por isso que o nome do programa é Manda Aqui Solidário. Por quê? Nós fazemos ação social com solidariedade. Essa é a diferença, tá certo? Bom, agora chega de somente eu falar, eu quero apresentar para vocês uma convidada especial que está aqui hoje. Eu falo isso para todas? Não, não falo, brincadeira. Não, falo sim. Convidada especial que faz parte do GEAS, né, como membro efetivo daquelas que eu falei que é CLT, mas não ganhou um tostão para fazer nada aqui. Ela está com a gente desde o início, né? Ela e o... Vou dar até a dica, você que assistiu o programa da semana passada, você vai saber de quem eu estou falando. Ela é a esposa do El, né? E os dois estão com a gente desde o início do trabalho, quando o GEAS começou lá no inverno de 2013, na primeira ação, totalmente despretensiosa, não tinha nome de GEAS, não tinha nenhum outro objetivo que não fosse somente atender a necessidade das pessoas, eles já estavam lá com a gente. E convidei outras vezes para vir, mas a agenda dela estava muito cheia, não, brincadeira, não estava. Eu convidei outras vezes para vir, mas assim como o seu marido, um traço da personalidade dela é a timidez, então ela resistiu um pouco, né? Até que ela veio por livre e espontânea vontade, minha, não dela. E hoje ela está aqui para falar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente desenvolve. Então, com muita alegria, com muita satisfação, eu recebo a minha irmã Ubi, que é assim que eu chamo ela. Seja bem-vinda, Ubi. Obrigada, é um prazer estar aqui
lidando com a timidez, mas é um prazer estar aqui para falar um pouco do que, nesse decorrer desses anos, eu tenho servido. Muito bom, muito bom. Ubi, antes da gente falar propriamente do trabalho, eu queria, para que as pessoas que não te conhecem, conhecessem um pouquinho da Ubi, porque às vezes, Ubi, assim, as pessoas que olham a gente que faz um trabalho como esse, elas acham que a gente tem alguma capacidade sobrenatural para fazer, elas acham que a gente... Ou tem até aquelas que acham que a gente não tem nada para fazer. Sabe por que eu falo isso? Porque quando você chama, ou quando você ouve alguém falar assim, eu não faço uma obra social, eu não faço uma obra solidária, porque eu sou muito ocupado, eu tenho muita coisa para fazer. Quando essa pessoa diz isso, automaticamente eu penso, então ela está dizendo que eu sou um desocupado, né? Sim, Porque sim. então eu não tenho nada para fazer, né? Então eu sei que você é mulher, é mãe, é esposa, é serva de Deus, é profissional, você acumula uma série de funções. E aquilo que eu acompanho, só vou falar daquilo que eu acompanho. Aquilo que eu acompanho, você faz tudo com muita dedicação e com muito amor. Eu falei como brincadeira, mas assim, eu não acompanho, não estou lá no dia a dia, Sim. mas eu sei quem é a Ubi esposa, eu sei quem é a Ubi mãe, eu sei quem é a Ubi profissional, não. Porque eu nunca vi você dar aula, nunca vi você Sim. botando os outros para malhar, né? Embora você tenha feito isso já no Manda Aqui Esportes, Sim. né? Mas enfim, fala um pouquinho de quem é a Ubi, fala um pouquinho da tua experiência, mas antes fala quando mais ou menos você conheceu Jesus e quando você veio para a igreja. Às vezes as datas são ruins de lembrar, não se preocupa com isso, é mais ou menos. Sim. Eu vim de uma família católica. Eu vim de uma família católica e ao me converti entre 18 e 19 anos, foi quando eu conheci o Eldson, que é meu esposo, que eu tenho um filho chamado Miguel, a Vitória, e eu frequentava pouco, né, a igreja católica, mas sempre fui uma pessoa tranquila e no decorrer dos meus 19 anos conheci o Marcos e aí onde eu encontrei ele desviado. Ele conhecia... Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você falou que seu marido é o Eldson, você conheceu o Marcos. O nome dele é o Eldson Marcos. Eldson. Ah, bom. O Eldson Marcos. Isso. Então, eu conheci ele no mundo, ele estava desviado. E eu, católica. Católica não praticante, né? Católica, apostólica, romana, não praticante. Isso. E aí foi quando ele tinha diversas situações, mas no decorrer do processo que ele passava, ele precisava voltar, então eu acabei engravidando, né, da Vitória antes de casar, mas nós voltamos, ele veio para a igreja, me trouxe e passamos um processo. Ele te trouxe para a igreja? Ele me trouxe para a igreja. Esse é um marido abençoado. Esse é um marido abençoado. Eu até lembro de uma história, numa reunião nossa, que o senhor falou que tem propósito na vida da gente, que Deus faz de uma forma que nós não entendemos. Então, alguém que estava desviado foi encontrar alguém no mundo e aí eu me converti. E aí, nesse conversão, passou o processo do crescendo na fé, tudo. E nós nos deparamos com um dilema muito grande, porque nós não éramos casados. E eu tinha que me batizar. Ou a gente se separava, ou a gente casava. E aí, eu casei num sábado e me batizei no domingo. Olha que bênção. Então, assim, são propósitos na vida da gente que não entendemos. Mas no decorrer de tudo, você vai amadurecendo, você vai aprendendo. E isso Deus vai te mostrando os detalhes disso, né? Então, eu me questionava, poxa, eu não tive a oportunidade de orar pelo meu marido. Pensava eu alguns anos atrás sobre isso. Mas quem sou eu para fazer trajetórias, né, onde Deus já escreveu? Então, é difícil. Então, de lá para cá, tenho servido, me converti e eu sempre fui apaixonada por criança, né? E aí eu entrei no Ministério da Minibrac, trabalhei acho que uns 8 anos lá. E aí... Para quem não conhece, o que é a Minibrac?
Mini Brac é uma escolinha bíblica que temos na igreja, onde ensina princípios e valores de Cristo. E assim, questão de caráter também. Então, quando você tem a essência de Deus e você passa para a criança, eu acho isso importante. Ensinarmos e instruirmos nossos filhos a crescer espiritualmente. E essa semente tem que ser plantada. Sim, com então, certeza. trabalhei e agreguei ao Géias. E aqui estamos. Já se faz uns 8, 9, quase 10 anos, né? Exatamente. No Géias. É mais ou menos isso. Tá certo, tá certo. Ubi, qual é a dificuldade que você encontra de exercer o teu ministério com essas atribuições que você já tem, né? Como esposa, como mãe, como profissional, né? Ou melhor, eu sei quais são as dificuldades. Como é que você faz para você superar essas dificuldades e mesmo com tudo isso você ainda servir? Olha, olhando assim, ser mãe, que não é fácil, eu estou numa fase que entre os adolescentes, né? Minha filha está com quase 14 anos. Trabalho fora, tenho casa para cuidar, porque eu não tenho quem me ajude em casa. Nem o El te ajuda? Ah, sim, eu falo alguém. Bom, bom. Não todos eles me ajudam, graças a Deus. Eu acho que sozinha eu não conseguiria. Tá certo. Eu não conseguiria, mas tudo. Então, assim, são coisas que ainda sirvo. E, assim, menosprezar o ministério é algo, acho banal. Você olha para Na verdade, eu penso assim, você entrar no ministério por livre e espontânea vontade. Você não é forçado, você entra na igreja, você não é forçado a servir um ministério. Ele está ali. Se você tem esse dom ou acha que é uma capacidade sua e você conseguir suprir essa necessidade, eu acho importante, porque agrega a você espiritualmente, porque você aprende a lidar com pessoas, porque assim, somos totalmente diferentes e isso te faz uma pessoa melhor. Porque nós não somos pessoas boas, mas o Espírito Santo nos transforma isso, né? Então, servir ministérios, ser dona de casa, ser esposa, não é fácil. Acredito, não é fácil. É algo quase impossível, mas Deus dá graça, né? Amém. E assim seguimos. Que bom, Ubi. Para a gente ilustrar para as pessoas que estão assistindo, né, um pouco do que eu falei, um pouco do você que falou em relação ao trabalho mesmo, né, a gente trouxe algumas fotos aí, né, que a gente gostaria sim. de colocar, porque a foto ela tem esse poder, né, de trazer não só a questão da riqueza do detalhe pelo visual, né, Sim. mas também traz a riqueza do detalhe para a nossa memória, porque às vezes a gente olha para a foto e lembra de coisas e fala, porque tem foto antiga aí, né? Eu não faço ideia. Então, assim, como você falou, você está no Géias desde o início, né? O Géias começou no inverno de 2013 e desde então você e o El estão lá trabalhando e eu achei muito bacana que quando a gente estava separando as fotos, né, para serem apresentadas aí, eu vi fotos que vocês colocaram ali que tinha coisa que eu não lembrava, eu falava, meu Deus, como é bacana, né? Que eu não posso dizer que eu estava mais magro, que se eu tivesse mais magro naquela época, eu não apareceria na foto, né? Sumiria, né? Eu sumiria. Mas, enfim, e você sabe que a foto ela é muito importante, mas às vezes ela é muito criticada, porque quando nós postamos nas nossas redes sociais fotos de trabalhos que nós fazemos, a nossa ideia é exatamente cumprir esses 3 propósitos que eu falei do programa, né? É mostrar para as pessoas que é feito, como é feito e servir de inspiração para alguém. É mostrar para alguém que de repente está em casa, se sente meio ocioso e quer fazer alguma coisa e não sabe como e se identifica, né? E procura a gente ou alguma igreja que faça isso e vá servir também. E da mesma forma, incentivar as pessoas a contribuírem. Você sabe, né, da situação que eu vou falar, obviamente eu vou preservar o nome do casal, mas tem um casal que inclusive não é dessa igreja nossa, ele é de uma outra igreja, que todos os anos contribui com uma quantia generosa para nós fazermos o nosso evento de Natal. Eles nunca vieram no programa, nunca vieram na igreja, eles são de outra igreja, como eu falei. Eles nunca foram numa ação de rua, eles nunca participaram fisicamente de nada daquilo que o Géias faz ao longo desses 9 anos. Só que eles sempre participam de forma efetiva com a contribuição em dinheiro, né? Então, é como missões, né? Missões, existem aqueles que
oram por missões, existe o que fazem os três, né? Existem aqueles que vão até o campo para fazer, né? Existem aqueles que contribuem, que é o que viabiliza enviar. Então, o que nós fazemos é uma missão também, né? Sim. É uma missão que é feita dentro da cidade, né? A gente não sai da cidade, pouco a gente sai da região que a gente atua, que é a região norte, né? Mas é missão também, né? A Bíblia fala de Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, né? Então eu digo que assim, a gente está entre Jerusalém e Judéia, né? Sim. Então, a gente vai mostrar as fotos que vão ilustrar esse trabalho que a gente faz. Paulinho, pode soltar. Isso. Ubi, ó, você fica à vontade para você comentar, de repente, situações que aconteceram no dia. Então, nesse dia aí, me parece que é Najar de Souza, né? Isso. Nós estamos na Najar de Souza, onde a gente atende ali no terminal do Cachoeirinha. Sempre tem pessoas ali dormindo, e assim, situações precárias. E recentemente nós saímos numa ação de sábado, agora a gente saiu, e nós nos deparamos com, no mesmo local, um cara só com casaco, bem vestido, limpo, só que bêbado, muito bêbado. E sem cobertor, sem nada. E aí ele falou a situação dele, ele não é morador de rua, mas estava chorando por conta que discutiu com a esposa, e aí bebeu todas, e aí passou mal. E aí nós falamos, né, que ele tinha que retornar à casa dele, porque ele estava se colocando numa situação que talvez virasse rotina para ele estar na rua, que ele pedisse perdão pelo que ele cometeu, ou vice-versa da pessoa, que acho que o diálogo, né, é importante entre isso, e nós oramos por ele. E aí a gente falou que ele precisava se arrepender pelos atos dele, e falamos sobre Jesus, falamos sobre a salvação. E ele assumisse, né? E aí ele falou que queria voltar. Que bom. E aí nós cedemos um cobertor, porque a noite estava fria. Sim. E aí nós fomos embora. Vocês fizeram a parte de vocês, né? Fizemos nossa parte, porque assim, quando nós saímos à rua, nós fazemos por amor a Cristo. Sim. Porque nós, como seres humanos, não somos bons o suficiente para simplesmente sair e fazer algo por si só. Mas é que o Espírito Santo nos move a fazer isso, né? Amar o próximo. Amém, é verdade, é isso mesmo. Pode mudar, Paulinho. Essa foto é da turma mais linda. Essa é a turma de sábado, onde meu esposo e as outras irmãs, que eu sou completamente apaixonada por elas, e os outros irmãos lá, o pastor Carlos e o nosso novo integrante, Williams. Isso. Estamos nos organizando para sair, né? Onde a gente separa roupa, meia, touca, a sopa maravilhosa, como todo mundo fala, e é deliciosa. Quem provar vai aprovar, certeza. E é onde a gente se reúne e ora para fazermos nosso trabalho. Ubi, me fala uma coisa. Você falou que se reúne aí para organizar as coisas para sair, né? Sim. A gente sabe que essa organização ela começa normalmente 2 dias antes, porque é quando a irmã Ana, né, que é a chefe da cozinha, né? Sim. Não é chefe de cozinha, é chefe da cozinha. A irmã Ana, que é chefe da cozinha, ela vai comprar os ingredientes para fazer a sopa, né? Sim. E sempre de manhã, seja na sexta ou no sábado, ela e a equipe dela estão aí preparando. A irmã Lúcia, inclusive, que é essa senhora que está aí na frente do lado da UB, ela faz parte desse time da cozinha, né? Isso. E essa foi a primeira vez, a irmã Lúcia, ó. A irmã Lúcia, eu vou até aproveitar para fazer uma propaganda aqui. A irmã Lúcia, ela faz parte como eu vou chamar, né? Pizzaria, mas assim, pizzaria, perto do que eles fazem, é muito pouco, não é uma pizzaria. Eu queria inventar um nome bonito, mas não me vem à mente. Mas enfim, ela faz parte da pizzaria do Seu Zé Pizza, ela é esposa do Seu Zé, e ela é que é responsável por manusear aqueles ingredientes maravilhosos e transformar naquelas pizzas maravilhosas. Semana passada eu comi aquela de costelinha com barbecue, com borda de chocolate, que é um negócio maravilhoso. Quem está ouvindo está com água na boca. Se quiser saber, entra lá no Instagram, Seu Zé Pizza, ó, você não vai se arrepender. Irmã Lúcia, ela é responsável. Ela faz a sopa aqui e faz a pizza lá. Então, Ubi, o que eu queria te perguntar é o seguinte:
Então, como eu falei, começa 2 dias antes, mais ou menos, né? Isso. E culmina na hora que vocês estão ali entregando, né? Nesse intervalo, né, tem a questão da preparação que você falou. Quando vocês chegam aqui na igreja para se preparar para sair, o que vocês fazem? No processo de organização, Isso. nós esquentamos a sopa, nós temos a nossa comunhão entre nós, que isso é importante. Sim. Nós separamos as roupas, porque como a gente lidar com o frio, né? E nós deparamos com pessoas que urinam, pessoas que não têm a capacidade de andar, é portadora de uma deficiência. Então, muitas das vezes, nós precisamos até ajudá-los. Quantas situações nós já nos deparamos em pessoas que defecou, que urinou. Então, assim, eu acho que o ministério do GEAS não é para qualquer um. Com certeza. Porque você vai ver alguém numa situação dessa e não poder fazer nada, simplesmente fingir que não viu, é algo desumano, né? Sim. Então, muitas das vezes os meninos trocam eles, aqueles que não têm não consegue fazer isso. E então a gente separa roupa, casaco, camiseta, e aí procuramos os tamanhos adequados para que sirvam neles, né? E aí, para finalizar a nossa saída, nós oramos, porque nós entregamos o trabalho às mãos do Senhor e Ele nos usa, né? Amém. No decorrer disso, e nós temos encontrado várias situações. E assim, encontramos pessoas necessitadas de Jesus. E isso cada vez mais. Verdade, cada vez mais. E o que você falou por último agora, Rubi, é muito importante, porque assim, você falou que vocês oram, né? Sim. Antes de sair. Da mesma forma que existe a preparação das coisas materiais, Sim. ó, irmã compra os ingredientes, vem, pica, faz a sopa, vocês vêm, organizam as roupas, cobertor e tal, para culminar na ação de estar lá na rua entregando. A preparação espiritual é a mesma coisa, né? Sim, sim. A gente começa É na o mais quarta-feira essa preparação, Isso. né? A consagração a gente faz às quartas, que é jejum e oração no decorrer da semana. Também nós temos que ter a disciplina de estarmos orando, de buscar lembrar o nome das pessoas que nos deparamos na rua, porque nós oramos pela salvação deles, né? Sim. Nós oramos para que as escamas dos olhos deles caiam e eles venham entender que a situação que eles se encontram não é uma situação boa. Eles precisam saber que existe o inferno e que existe o céu. E é a escolha que eles têm que fazer, né? Sim. E é nosso papel dizer para eles isso, Sim, né? que o inferno existe. E é real, assim como o céu existe, o inferno existe. E cabe a eles fazer essa escolha, não nós. Sim, com certeza, certíssimo. Pode mudar, Paulinho. E aí, Rubi? Eu não lembro o nome dele, porque eu acabo esquecendo de nome de muitos. Mas sempre passamos... Ali eu acho que é na Parada Pinto. Tá, e aí você está entregando Nós ali a estamos sopa para entregando ele. a sopa para ele. E aí entregamos um cobertor também e a sopa. E aí, antes de sair, nós oramos por eles. Às vezes a gente pergunta, às vezes não. A maioria das vezes nós perguntamos se eles têm algum pedido de oração. E a maioria deles pedem, né? Que eles mudem aquela situação, ou que ore por um parente de familiar que já não tem mais contato, mas que eles buscam saber, né? E colocam diante de Deus. Tá certo. Pode mudar, Paulinho. E aí? Aí é no sábado, terceiro sábado do mês, que nós fazemos o culto Da comunidade, da comunidade. Né? E aí eu estou ajudando uma irmã, porque nós temos bastante idosas e às vezes elas não conseguem levar, né? O suprimento para casa. Então a gente estava destrinchando, dividindo, né? Nas sacolas, Nas né? sacolas, e para que ela conseguisse equilibrar e levá-lo. Maravilha. O culto da comunidade, como você falou, acontece, né? Todo terceiro sábado. E ele tem uma preparação também, né? Tem, é muito importante essa preparação. Assim, sábado passado foi tanto ação de rua quanto ação do culto em si. E até tinha
conversado com amiga minha do próprio ministério, que eu falei que eu estava mais para receber do que para dar naquele momento, em questão de logística. Eu não sou muito da logística, eu sou mais do afetivo. Mesmo que não pareça, eu aparento agregar. E esse sábado que nós tivemos de culto, nós tínhamos muitas pessoas. E assim, você olhar para aquelas pessoas, nós tínhamos muitas pessoas ali. E, como eu falei, as pessoas estão sedentas por Deus. Você vê que elas querem, mas não sabem exatamente o que querem. Então, elas precisam desse suporte. Nós, GEAS, como ministério, oramos, buscamos entender a situação, a necessidade. Só que nós queremos mais, né? Sim. Nós queremos apresentar aquilo que nós temos, que é Jesus. Quando nós apresentamos, o olhar deles brilham. Só que o primeiro passo é sempre difícil, né? O primeiro passo para você deixar os velhos hábitos, velhas religiões, porque você vai aprender algo novo, mas você precisa dar esse primeiro passo. E é onde nós nos deparamos com pessoas sedentas, mas perdidas, sem saber para onde ir. É o processo que a gente... Não é de um dia para o outro. Sim. E é o processo que o GEAS tem feito, né? E nós temos tido bastante retorno de pessoas que se entregaram a Jesus e nós estamos começando a caminhar com eles. Glória a Deus. Mas precisamos de suporte. Sim, com certeza, com certeza. Assim, eu acho que a parte mais difícil desse trabalho é quando a gente faz a nossa parte, porque aí depende da pessoa, né? Sim, sim. Depende da determinação dela, depende realmente do desejo de mudança de vida, né? É as escolhas, né? Exatamente. Abrir mão do que você era para que você Exatamente, vá se exatamente. tornar. Porque você vai anunciar algo. Anunciar que você morreu para o mundo. Os seus costumes, vícios, manias, tem que cair por terra, né? E prevalecer algo novo, que é a nova criatura. Viver para Cristo. Que bom, que bom. Glória a Deus. Pode passar, Paulinho. Ah, já passou. Não, volta, por favor. Isso. Esse é o culto onde eu faço parte de ser Maria ali, né? Eu prefiro cultuar do que trabalhar. Eu trabalho, claro, gente. Eu não vou falar que eu não faço nada, eu trabalho muito. Mas eu amo cultuar, principalmente com eles. Aonde a gente também mostra, né, que nós também precisamos da presença dele. Sim, com Porque se certeza. nós não buscarmos, nós nada somos. Glória a Deus. Próxima, Paulinho. Esse daí é eu O trabalhando. que você está fazendo aí? Essas são as tábuas que nós estamos, né, reformando a nossa sala dos GEAS. E aos poucos nós estamos fazendo uma melhoria para a questão de logística, organização. E aí era um processo que nós estamos fazendo. Legal, legal. E aí, essa lojinha aí, o que é isso aí? Esse é o nosso bazar. É o Olha. Bazar dos GEAS, onde nós levantamos recurso para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho, porque nem todo recurso que entra, tanto como doações, contribuição que a igreja faz a sua parte, mas mesmo assim não damos conta com o verdade. recurso, tudo. Então nós temos o bazar, que muitas doações vêm dos irmãos, vêm de pessoas de fora, que agrega, né, vê o nosso trabalho e agrega e nos ajuda. Tá certo. Em relação ao bazar, eu queria fazer um comentário que é muito interessante. A nossa igreja, ela não tinha a cultura de bazar, né? Sim, sim. Nossa igreja não tinha. Algumas igrejas têm inclusive o bazar fixo, né? Que Isso. acontece o tempo todo e tal. E a nossa igreja não tinha essa cultura. E quando nós começamos a fazer o bazar, foi interessante o retorno que nós tivemos das pessoas, Sim. principalmente das irmãs, que compram muito, né? Sim, sim, nós Graças temos a Deus pela vida bastante. das irmãs. Sim. E a gente vê que, assim, hoje nós temos várias irmãs que a gente brinca que são as clientes VIP, né? E elas sempre estão, como eu posso dizer, elas fazem questão de mostrar, ó, pastor, isso aqui é uma peça do GEAS, olha, Sim. hoje eu estou by GEAS, né? By Bazar do GEAS, né? E isso é muito bacana, porque assim,
às vezes as pessoas pensam que o bazar ele tem a finalidade somente de arrecadar dinheiro para fazer alguma coisa que precisa ser feita. Sim. Essa é uma das finalidades do bazar, né? E a gente vê que o bazar ele tem outras finalidades também, que é, por exemplo, proporcionar para as pessoas ter acesso a uma mercadoria, um artigo de qualidade que o preço, de repente, ela não poderia pagar e ela compra por um preço mais barato, Sim. né? E por que eu estou dizendo isso? Porque é até como uma certa prestação de contas, porque assim, você é a responsável, você é a gerente do bazar, né? E às vezes alguém pode, de repente, chegar assim para você e falar assim, Ubi, mas, ó, eu doei uma jaqueta bonita, bege, igual aquela do pastor Carlos. eu doei uma jaqueta dessa para o bazar na sexta-feira. E no sábado aconteceu o bazar, eu não vi a jaqueta lá para vender. Ui, para onde foi a minha jaqueta que eu doei e tal? E a pessoa muitas vezes não entende, né? É que assim, o bazar, ele tem tanto o bazar, as contribuições que são feitas para o GEAS, em questão das doações, ela é dividida em 3 partes. Nós temos as coisas que vão para o bazar. Por quê? Por que vai para o bazar? Porque tem coisas de boa qualidade que não dá para a gente dar para alguém de rua, porque nós lidamos com pessoas viciadas, onde elas podem trocar por droga, então não tem condições. Então Ou seja, nós estaríamos alimentando o vício, alimentando o vício. Então a gente acaba tendo bazar para ajudar o que o senhor falou. As pessoas que não que precisam, mas aderem uma peça de qualidade com um preço mais inferior. Outra finalidade, onde nós também separamos as roupas para ir para a rua. Claro, são roupas boas, limpas, bem organizadas, e outras coisas que também não dá para ir para a rua e também não dá mas doamos para algumas instituições também. Então, nada ficamos para nós, tudo tem a sua finalidade. Tá certo, tá certo. O bazar é muito importante, porque atinge essas finalidades, como você falou, mas eu digo assim, especificamente no nosso caso, nós não fazemos o bazar visando o lucro, visando o dinheiro. Nós fazemos o bazar porque assim, o bazar ele se torna também um ponto de comunhão. Pessoas que não são da nossa igreja, né, eles vêm participar do bazar, e através do bazar ele conhece a igreja, ele passa a vir à igreja. Mas mesmo a gente não tendo muitos, como foco, e tem muitos assim, né? Muitos que vêm pelo bazar e acaba agregando a igreja. Exatamente. E assim, e mesmo não fazendo com esse foco, o resultado financeiro tem sido bom, né? Sim, o resultado tem sido bom e tem abençoado as obras que nós temos feito. Então, eu queria, assim, já falei isso no nosso grupo, né? Mas queria aqui publicamente, para o Brasil inteiro, para o planeta inteiro, como eu falei hoje à tarde, né? Para o planeta inteiro, mas como planeta? Assim, se tiver acesso à internet, o planeta inteiro vai ver, né? Roda o mundo, né? Assim, louvar a Deus pelo trabalho, pela dedicação, né? Eu sei que, assim, muito do que você faz hoje se deve ao trabalho que a Marlene fez, né? Sim, é continuação do trabalho da Marlene. Marlene fez um excelente trabalho. E eu espero que ela volte. Então, assim, a Marlene fez um excelente trabalho durante muito tempo, né? E chegou o tempo que, como a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, né? Houve um tempo em que ela precisou se dedicar para outras áreas da vida dela, da família e tal, e ela não tinha a disponibilidade do tempo para fazer. E aí você foi promovida a gerente no lugar da Marlene, né? Foi. E assim, louvar a Deus pelo trabalho que a Marlene começou a fazer, fez muito bem durante muito tempo, e você tem dado continuidade. Porque assim, isso tem, eu digo assim, com sinceridade, tem glorificado o nome do Senhor, não somente pelo resultado que traz, mas por todos esses pontos que nós falamos, resultado financeiro, né? Mas por esses pontos que nós falamos, né? De trazer as pessoas para a igreja, né? Pessoas que vêm conhecer a igreja por conta do bazar. Então, assim, conhece a Cristo por causa de uma coisa barata que ela veio comprar ali. Sim, tem uma moça que é daqui da Lacerda, e ela me mandou um áudio, né? Falando, agradecendo pelo bazar, porque tinha coisas que eram boas, e ela financeiramente não tinha condições de comprar na loja, e viria nos visitar nos cultos. Então, assim, nós sempre temos um retorno. Glória a Deus. Tem mais foto, Paulinho? Tem mais uma para a gente encerrar aí, né? Aí, ó, tem essa foto é bem bacana da gente trazer, porque assim, a gente tem ali, ó, na parte de cima a foto do bazar. E na parte de baixo, a gente tem a foto do Priori com o rapaz ali que está sendo evangelizado, né? E a gente tem essa foto da construção aí, né? De um banheiro. Aí eu queria só, enfatizar
uma questão. Ó, o bazar é tudo o que a gente falou. Essa foto resume o que a gente falou agora há pouco. O recurso do bazar, ele possibilitou na evangelização do... Vou falar o nome dele, do Rogério, né? Sim. Embora nós não mostremos o rosto, mas a evangelização do Rogério. Rogério aceitou Jesus há pouco tempo, teve Era morador de muitos rua. anos, estava morando na rua, muitos anos nas drogas e tal. E o Rogério, ele arrumou lá um cantinho para ele morar e nós ajudamos ele com... ajudamos com as coisas, até tentar instruí-lo financeiramente, para que ele aprenda a ser responsável pelas suas coisas. Sim. Então, a igreja também, alguns irmãos contribuíram com fogão, e conseguimos o GEAS com utensílios de casa. Então, nós conseguimos atender o Rogério. Bacana, fruto do trabalho do bazar. Sim, sim. E essa parede sem reboco aí que vocês estão vendo, isso é um banheiro. Quem acompanha o nosso programa desde o início, ou quem quiser voltar lá e pegar no segundo ou no terceiro programa, se eu não me engano, nós falamos sobre uma necessidade de uma família que mora aqui num bairro próximo, cuja um filho e uma mãe que moram sozinhos. E essa mãe, uma senhora de 83 anos de idade, com problema de saúde, e não tinha condições de usar o banheiro da própria casa, porque é um sobrado, e ela ficava embaixo, o banheiro ficava em cima. Bom, resumindo, né? Entendemos a necessidade. Nós não fazemos isso com todas as situações ou com todas as pessoas, porque a gente esbarra na questão do dinheiro, do recurso, mas para esse caso, graças a Deus, o Bazar teve uma contribuição importantíssima, especialmente o Bazar do mês passado, de julho, né? E nós conseguimos. Esse banheiro, ele está sendo finalizado no próximo final de semana. Então, mão de obra voluntária do GEAS, né? Um membro do GEAS e um voluntário, e os recursos vêm do GEAS, e a maior parte dos recursos vem do Bazar. Então, assim, é muito bom ter mostrado essa foto, que a gente consegue mostrar na prática mesmo como é que funciona. Rubi, o papo está muito bom, eu sei que você tinha muito mais coisa para falar, mas infelizmente o programa está acabando, até para deixar, né, aquele gostinho de quero mais, né? Então, se você quiser falar mais alguma coisa, passar algum recado, alguma mensagem, algum convite, fica à vontade. Não, só queria agradecer mesmo. Só olha para aquela câmera ali, ó. Eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, relutei muito em estar aqui, porque eu sou meio tímida, não gosto de falar muito, eu acho que não, né? Não. Mas obrigada pela oportunidade e falar um pouco, né, sobre as contribuições que as pessoas ajudam, porque as pessoas pensam assim, eu doei, mas não vi finalidade. Tem tido bastante uso das coisas que vocês têm contribuído e acredite, você também tem plantado. Com certeza, com certeza. Isso aí, Ubi, obrigado, viu? Que Deus continue te abençoando, te dando graça na administração de tudo que você tem para fazer, né? E eu tenho certeza que quando você vem trabalhar para o Senhor renova as suas forças e te dá mais condições de ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, porque você não olha só para si, né? Você não olha só para a sua casa. Seria muito confortável você ficar só na sua casa, com seu esposo, com os seus filhos, né? Cuidando das suas coisas, mas não. Com tudo que você tem para fazer, você ainda encontra tempo para fazer para as pessoas, né? Fazendo para o Senhor. Então, que Deus te abençoe e continue te fortalecendo, te dê muita saúde e que você seja muito abençoada. Obrigada, amém. Glória a Deus. Bom, estamos terminando mais um programa. Eu gostei muito, tenho certeza que vocês também gostaram. E eu quero deixar aberto aqui, mais uma vez, o convite. Se você quiser nos conhecer, a nossa igreja, o Brasil para Cristo, no Mandaqui, fica na Avenida Ultramarino, número 616. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 10 horas da manhã e às 19 horas também, e às quintas-feiras, às 20 horas. Você é o nosso convidado para participar. Se você quiser conhecer melhor as nossas ações, aquilo que você viu aqui, ou até, de repente, aquilo que você não viu, mas você tem uma curiosidade em saber, se precisa de um incentivo, de uma orientação, você pode me procurar. O nosso Instagram é @mandaquisolidário. Você pode mandar sua mensagem no direct lá, que eu vou entrar em contato com você e vou ter o maior prazer em ser um instrumento de Deus para abençoar o trabalho que você deseja fazer e a sua vida também, tá bom? Que Deus te abençoe, que te dê uma semana repleta da graça, do amor, da presença de Deus e que você tenha sempre a disposição de ajudar os outros. Tem um versículo da Bíblia que o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: se você pode fazer o bem, se você sabe que você deve fazer o bem e não faz, você peca. Então não peca nisso não, tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe. Uma excelente semana, que Deus abençoe a sua casa e a sua família.
Tchau. Para quem não quer